E o Internacional está de olho em atacante do São Paulo, André Silva, centroavante de 29 anos de idade, interessa. Colorado procurou nos últimos dias o staff do jogador para entender as condições para uma eventual proposta. São Paulo garante não ter sido procurado e dificilmente vai liberar o André Silva, a menos que a oferta seja extremamente interessante, até porque Caleri, que é o titular da posição, tem contrato só até dezembro e a renovação de contrato emperrou. O Caleri tem pedido bastante dinheiro, ele quer 1.700.000 reais por mês de salário, São Paulo oferece 1.200.000. O Caleri pede 9 milhões de reais de luvas, o São Paulo oferece 2 milhões de reais. O argentino ainda exige o pagamento de dívidas que somam algo na casa dos 7 milhões de reais e prêmios. Em caso de títulos e classificações para a Libertadores da América e para o Mundial, o São Paulo já se manifestou contrário ao pagamento de prêmios. Sobre André Silva, o reserva imediato do Caleri. Jogador que ainda não conseguiu decolar depois de uma cirurgia no joelho. Ele vivia grande temporada em 2025. 43 jogos, 14 gols e 4 assistências. Precisou parar por conta desse problema no joelho e na temporada atual ainda não balançou as redes. Foram 18 jogos, nenhum gol marcado e uma assistência. A menos que o Internacional faça uma proposta bem interessante, a tendência é que não saia negócio. E o São Paulo vai ou não contratar Newton? Cheguei a contar para vocês no vídeo da manhã dessa sexta-feira sobre o impasse entre Ferrarese e Botafogo. Newton e Ferrarese seriam trocados em definitivo. Ferrarese já está emprestado ao Botafogo e se tornaria atleta do Botafogo em definitivo para que o Newton pudesse ser transferido para o São Paulo. Newton, que passou por exames médicos no tricolor, chegou a posar para fotos, foi apresentado para os demais jogadores. Faltava apenas a troca de documentos, mas o Ferrarese não aceitou as condições propostas pelo Botafogo e o São Paulo decidiu levar adiante a história do Newton. A operação vai ser concretizada da seguinte maneira: São Paulo fecha com o Newton e fica com ele pelo menos até dezembro, com a esperança de que Ferrarese e Botafogo se acertem até o fim da temporada. Se não acontecer esse acerto, aí o São Paulo compra o Newton em definitivo a partir de 2027. Operação que não vai custar menos de 3 milhões e meio de euros. A pergunta que eu deixo para você: por que a insistência no Newton? Volante que nunca conseguiu se firmar no Botafogo, mesmo com o elenco sendo esvaziado janela após janela. Essa obsessão por um volante que nunca se manifestou como um grande atleta, para um São Paulo que passa por enormes dificuldades financeiras, me chama bastante atenção. Ainda que o Newton tenha a aprovação do Dorival Júnior, essa pressa, essa vontade muito grande do São Paulo em fechar com o Newton, mesmo abrindo mão de outras oportunidades, de jogadores muito mais talentosos e com valor de compra, tudo isso me chama atenção. Gostaria muito de saber a sua opinião. O que você pensa sobre esse tema? Use o espaço para comentário, já registre a sua opinião, beleza? Marcos Leonardo está rescindindo seu contrato com o time do Al Hilal, segundo informações que vazaram da própria agência que agencia ali a carreira do Marcos Leonardo. E isso tá pipocando em tudo que é lugar. Deixa eu contextualizar algumas coisinhas aqui. Primeiramente, rescisão contratual com o Al Hilal. É possível? É difícil? Como é que funciona? O jogador Renan Lodge, que pra mim é o melhor lateral esquerdo do Brasil. Muito melhor que Alexandro, muito melhor que Alex Telles, muito melhor do que... Quem mais? Enzo Dias, Bidu, né? O Biduzinho lá do Corinthians lá. Então, assim, o menino aí, o Renan Lodge, ele pra mim ele é muito melhor. E ele estava no time do Marcos Leonardo. Ele conseguiu a sua rescisão contratual lá na FIFA, rescindiu porque ele não tinha conseguido exercer direito à sua tarefa como jogador. Aí você fala, mas o cara não estava jogando no time B, por exemplo? Na Champions Asiática? Até estava. Mas os caras não consideram que esse torneio lhes dê a vitrine necessária. Então é como se você pega um jogador aqui, você contrata ele pro São Paulo e coloca ele para treinar no São Paulo B, que vai jogar o Sub-20. Você fala, peraí, então você escondeu o jogador do mercado, o jogador passa a desvalorizar. Então, né, com essa prerrogativa, os jogadores conseguiram, pelo menos o Renan Lodge, ele conseguiu a sua rescisão contratual junto à FIFA. E aí ele abre um precedente, não abre? Chama jurisprudência no termo jurídico. Ele abre uma jurisprudência para os próximos virem e fazerem. Não é o caso, mas a lei Renan Lodge, por exemplo, muitos já fizeram isso, né? Se o Renan Lodge fosse o primeiro, chamaria a lei Renan Lodge, igual a lei Pelé. A lei Renan Lodge, o cara chega lá, não tá numa vitrine muito boa, ele vai e rescinde seu contrato, né? E isso aí pro time é horroroso, que ele pagou uma fortuna. Agora, digamos que o São Paulo não quer mais usar o Arboleda e coloca encostado. O cara quer rescindir o contrato, o São Paulo permitiria, porque 1 milhão a menos tem que pagar por mês. É que aqui no Brasil os caras não querem rescindir o contrato porque eles ficam sentados em cima do contrato mamando no time, ganhando dinheiro, fortuna do time. Então o Lodge,
Ele não quis ganhar a fortuna lá do time. Ele quis jogar bola. Ele rescinde o contrato, fecha com o Atlético Mineiro, com o Galo aqui, mineiro aqui do Brasil, e ele está jogando e o fino da bola. Joga pra caramba, é mó líder. Eu vi os jogos dele lá, o cara joga muito futebol. Então, assim, um Renan Lodge vem aqui pro Brasil, ele destoa. Ele joga muito mais do que os outros. E um cara igual o Marcos Leonardo, se ele chegar aqui no Brasil hoje, o cara que meteu 3 no Manchester City, do Pepe Guardiola, quando o time tava no Super Mundial, esse cara, se ele chega aqui no Brasil hoje, ele joga até sozinho. Ele tira o Pedro do... Pedro, não sei. O resto, ele tira o Caio Jorge do Cruzeiro. Ele tira qualquer um do time, ele joga mais do que todo mundo. Todo mundo mesmo. O menino Marcos Leonardo joga mais que todos, juntos, sem exceção. Ele é um cara rápido, ele é um cara forte, ele é um cara que tem a precisão do gol. Ele sabe fazer gol com precisão. E ele estando num processo de rescisão contratual, apareceu o Flamengo, apareceu o Fiorentina. Primeiro que a Fiorentina é pequena pra ele hoje, hein? O timinho mequetrefe hoje é a Fiorentina da Itália. Agora, apareceu aí o Flamengo. O Flamengo é brabo. Lógico que é. Só que o Flamengo tem o Pedro, então ele vai querer cometer aquele erro do Cebolinha. O Cebolinha comete um erro pesado de ir brigar posição com o Bruno Henrique. É claro que daria errado e deu errado. Lembra do Visconde de Itacaré? Não, é onde menos se espera que não sai nada. Você vai pro Bruno Henrique, eu vou tirar o Bruno Henrique do Flamengo. Não vai tirar, amigão. Vou tirar o Arrascaeta do Flamengo. Não vai tirar. Vou tirar o Pedro do Flamengo. Não vai tirar. E o Marcos Leonardo não é besta, o empresário dele não é besta, sabe que no Flamengo vai ter problema. É o único time brasileiro, talvez o Palmeiras com o Flaco Lopes, que ele teria problemas para jogar. Flamengo e Palmeiras. Vem aqui no Brasil, onde ele já escolheu o São Paulo, a mídia vai querer colocar que ele quer o Flamengo quer ele. O Flamengo quer mesmo, sempre quis. Agora, ele já escolheu o São Paulo na última janela. Tinha Flamengo batendo na porta, ele falou, quero o São Paulo. Não é uma questão só de grana. E o São Paulo, que tinha o Caleri querendo 1 milhão e 700 por mês, mais aquele 9 milhões de luva, mais não sei o que, ia dar 2 contos por mês. Esses 2 contos por mês, se você jogar na mão do Marcos Leonardo, você fecha o cara. E além disso, se você chegar para o patrocinador, a Superbet, e falar, eu quero o Marcos Leonardo, você vai me ajudar a pagar? Os caras ajudam. Porque não é pôr dinheiro no Zezinho da esquina, é colocar dinheiro num craque, é colocar dinheiro num jogador que era para ter jogado a Copa, joga mais que Matheus Cunha com pés nas costas, joga mais do que o Igor Thiago com o pé nas costas. Joga mais do que o Hendrick com o pé nas costas. Era pro Marcos Leonardo ser o 9 do Brasil disparadamente, ter jogado e ter o Brasil na Copa do Mundo ainda. Não deu certo porque o técnico Ancelotti vacilou. Mas o cara é craque e ele quer o São Paulo. É papo de você se desfazer do Caleri, André Silva e Tapia agora, ficar com Marcos Leonardo e Rian Francisco ou não é? Fala comigo aí que eu quero muito saber. A XP Investimentos está querendo investir 1 bilhão e 700 mil no São Paulo. Era 1,5 bilhão, estão falando já em 1 bilhão e 700. É uma verdadeira fortuna que quita as dívidas do São Paulo agora, reforma o Morumbi, coloca dinheiro no caixa, faz tudo. É uma verdadeira fortuna. Hélio Maciço pegou o processo, levou a proposta lá para dentro e estão analisando e tentando viabilizar essa abertura de porta para a XP. Então, o São Paulo Futebol Clube, tendo a XP, tendo já o patrocinador que é a Superbet, que banca lá muitos caras do Fluminense, ajuda a pagar o Oscar aqui do São Paulo. Somado tudo isso, a você ter já o time que o Dorival já tem, que é o time com o Arthur, Marcos Antônio, é o time que tem o Vitor Sá e Luciano, é um time que tem aquele meio campo ali com o Marcos Antônio e tendo agora o Newton, é o Dorival montando o seu time. O Lucas Ramon, o melhor lateral do Brasil. O Wendel, se jogar, vai só perder pro Renan Lodge, né? O Wendel joga pra caramba também. Eu tava olhando o Alexandro, tava olhando aquele Douglas Santos da seleção brasileira. 2 jogadores horrorosos hoje em dia. E eu olho pro Wendel, que também foi horroroso até aqui. O Wendel não é um cara horroroso não, hein? O Wendel, ele se conseguir jogar, ele tem bola para ser melhor lateral do Brasil, sim. O Lucas Ramon já é. Não é fácil, marca mais que todo mundo e ainda apoia e faz gol. Esse cara é monstruoso. Agora, quando eu olho pro Dorival, vendo que o Newton chegou para montar esse time e conseguir moldar, chega o Marcos Leonardo para ele, eu não tô com brincadeira com vocês aqui. Se chegar o Marcos Leonardo agora, que é muito plausível e possível, basta a gente fazer barulho aqui, deixa o like e falar Marcos Leonardo no São Paulo. Escreva isso, Marcos Leonardo no São Paulo. Vamos fazer isso agora, porque se isso acontecer, o São Paulo Futebol Clube, ele entra pra história, volta para a primeira prateleira do futebol e vai ter a história de onde ele nunca deveria ter parado. A história de um tricampeão do mundo que voltou. É ou não é? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo.
Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.